Fala galera, fala vocês, muito importante estar aqui contribuindo, trazendo as notícias para você que nos assiste. Eu agradeço a oportunidade. Quem dera hoje, né, a gente está aqui na internet debatendo, falando um pouco da política, é muito importante isso. E eu vou trazer um pouco o que aconteceu ontem ali no Congresso Nacional, nesse veto. Eles manteram o veto do orçamento impositivo, o veto 52, pela pressão sua, pela nossa pressão aqui nas redes sociais. Por isso que é muito importante você estar sempre pressionando e trazendo para as outras pessoas o patriotismo do quanto que nosso país tem que mudar. Mas uma coisa muito importante, nós não podemos abaixar a guarda por esse povo. Enquanto tiver o Nhonho, enquanto tiver Batoré e a sua quadrilha, nós não podemos descansar nas redes sociais. É mesmo, é? É muito importante a sua pressão, porque dia 15 temos que estar na rua, fazendo a nossa pressão, mostrando para eles que o Brasil mudou, que nós queremos as pautas, os projetos do governo. Porque se não for assim, não tem como o país ir para frente. É só na base da pressão. É só na base do esforço por esse povo. Porque é só assim que funciona nesse país. Então é muito importante a sua ida até as manifestações. Vamos embora, vamos para frente. Eu quero trazer aqui na matéria de hoje sobre o orçamento, o veto que foi mantido e sobre a canalhada, essa turma corrupta que desmoralizou nosso governo, que sempre está aí falando intriga a respeito do que tem acontecido no governo federal, um governo que trouxe a esperança de volta nós brasileiros, um governo que está lutando pelo povo, o Partido das Trevas. Gleice Hoffmann subiu no púlpito lá na Câmara dos Deputados, ali no plenário, e falou que o PIB do Brasil, do governo federal, é um PIBinho pequeno. E eu vou trazer um pouco do quanto que o PIB deles, né, há anos atrás, foi negativo. Que é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. E quem é esse povo para falar a respeito do governo? Um governo que tem dando certo, tá vindo dando certo ao nosso país. Tem feito coisas que o governo deles nunca fizeram. Do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Os operários e militares foram homenageados com medalhas do Mérito Mauá. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do DENIT veio para cá. Nós viemos para cá, o Exército veio para cá e foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente. Nós vamos terminar a BR até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da rodovia para quem depende dela. É um momento de alegria para vocês depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que sofrimento é esse, que vocês sentiram na pele. Governar é eleger prioridades. É também não buscar deixar obras paradas. Né? Porque é muito bom saber que o governo deles estão envolvidos em propina, estão envolvidos na Lava Jato, estão envolvidos no BNDES, roubo do BNDES, estão envolvidos no roubo da Petrobras e vários outros roubos. Isso que eles não falam. Mas eu quero trazer e mostrar para vocês aqui no canal. Galera, é muito importante você está se inscrevendo no nosso canal. É um canal independente. Aqui a gente não recebe custo, não recebe ajuda de ninguém. Mas a única ajuda é a sua. Compartilhando, se inscrevendo, dando like e apertando o sininho de notificação para receber nossos vídeos. Essa é a única ajuda. Mas estamos juntos aqui, divulgando a verdade e falando a respeito do que acontece no nosso país e no mundo. Eu agradeço a oportunidade. Segue a vinheta. Não saia daí. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver nos assistindo, nos prestigiando, aqui assistindo aqui nosso canal. Eu agradeço a oportunidade por você estar nos prestigiando e nos dando essa garantia de assistir nossos vídeos.
É muito bom estarmos aqui divulgando, falando a respeito do que acontece no nosso Brasil, alertando e mostrando para você o quanto que nós estamos sendo manipulados por essa mídia. Mas hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão atentas, pessoas conservadoras, patriotas, estão vendo que essa mídia não engana mais ninguém. Eu quero estar trazendo aqui para vocês a respeito do que aconteceu ontem no embate, ontem ali no veto do orçamento de 2019 ali da PL 51, veto 52, que eles manteram a nossa pressão, que estamos nas redes sociais, e eles vetaram esse projeto que não era para ser passado, né, porque ia causar um dano nós, população, ia causar algo descontrolador no governo, até poder eles gerarem uma crise no governo e tá gerando uma responsabilidade fiscal. Nós temos observado que Rodrigo Maia, ele tem procurado sempre um momento para ter uma intriga com os pessoal que está defendendo o presidente da República, porque nós sabemos que a maioria dos deputados que ficaram nas eleições, que se elegeram nas costas do presidente, traíram ele. E Rodrigo Maia, ele atacou a decisão de afastar 12 deputados do PSL da Câmara por um ano. Observe por que será. Qual é o motivo? Nós sabemos que esse Rodrigo Maia não tem nada a agregar à nossa população, não tem nada a agregar. Ele tem recebido pouco mais de 70 mil votos e está se achando o dono do país, né? Se hoje tivesse eleição ali, ele queria ser o primeiro-ministro do Brasil, mas não vai ser. Com isso, a bancada reduz seu número de 53 para 41 deputados temporariamente. Todos os deputados suspensos são bolsonaristas. São deputados que defendem as pautas do governo, defendem a causa do nosso governo, que tem tentado trabalhar pelo país. Mas, como sempre o presidente tem falado, que o sistema está aparelhado. Agora, não esse aparelho atual. Tá tudo aparelhado, pô. Só isso tem imprensa, vê aqui, ó. Tem gente aqui que só faz que é besteira. Não. Ele sempre tem falado isso, a mídia, esses canalhas, esses deputados, o STF, tudo aparelhado. O Brasil não tem caminhado ainda muito para frente por causa desses pessoal aí que tem atrapalhado o sucesso do governo. A decisão de Maia foi publicada na noite desta terça-feira no Diário Oficial. O presidente da Câmara Maia do DEM, do Rio de Janeiro, atacou a decisão do PSL de afastar 12 deputados da legenda das atividades partidárias na casa pelo período de um ano. Com isso, a bancada reduz seu número para 41, de 53 para 41, e a decisão de Maia foi publicada na noite da terça-feira. Todos os deputados suspensos são ligados ao presidente da República, que deixou partidos no ano passado. Com isso, a sigla fica com a maioria ligada a Luciano Bivar. Luciano Bivar, aquele lá do DPVAR. Aquele que não queria que cortasse o seguro DPVAR. Porque nós sabemos que tem muitas fraudes ali naquele seguro. Nós brasileiros pagamos o IPVA caro. Aí tem que pagar seguro. Tem que pagar vários impostos para poder ter alguma dignidade no trânsito. Mas não tem. Seguro não tem para você dar uma baixa se acontecer algum acidente. No seguro desse DPVAR. É um ano para você conseguir ali o seguro de vida. O seguro do DPVAR, como eles falam. E por isso que esses deputados que estavam, né, do lado do presidente, que traíram o presidente, eles estão do lado desse Luciano Bivar. Dirigente da legenda, esse grupo poderá tentar destituir o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, da liderança do partido, da bancada da casa. Também retirada das comissões parlamentares que pode defender os interesses do governo colegiados. Os deputados suspensos são Aline, o Bibo Nunes, Carlos Judi, Carolina Toni, Daniel Silveira, General Jurão, Felipe Barros, Júnior Amaral, Hélio Lopes, o que anda sempre ali do lado do presidente da República, né? Márcio Labre, Sardesso e Vitor Hugo. Eduardo Bolsonaro e outros 4 deputados que estavam na berlinda do PSL não foram suspensos porque tem uma decisão liminar a favor deles. A decisão de sancionar o parlamento por falta disciplinar é privativa de sua agremiação, ressalta mais sua decisão. Galera, Rodrigo Maia tem lutado contra o país. E por motivo de afastar esses deputados que são deputados que viram o que aconteceu na rachadura do PSL, que no começo do mandato do Bolsonaro, ali vinha sempre deputados brigando pela liderança para estar no partido. Uma delas é Joyce Hasselmann, uma que sempre estava ali discutindo com o Eduardo Bolsonaro. Sempre aquele embate.
E nós vimos quem foram os deputados que sacanearam o presidente, que queriam por trás meter a faca no nosso presidente, traí-lo. E um deles aconteceu ali no momento ali daquele embate ali, quando o Valdir discutiu ali com o Eduardo Bolsonaro, e um queria estar na liderança, o outro, tudo por causa do poder. E nós vemos que esses 11 deputados que Rodrigo Maia, esse canalha, tirou, eram deputados que estavam verdadeiramente lutando pelo país. E os outros estavam ali de fantoche. E ontem ali ali no momento do voto, na tramitação ali do projeto do orçamento, os deputados estavam ali. E a todo tempo ali o PT, aquela canalhada do PT, estava criticando o governo a respeito do PIB. O PIB de 2019. E um da liderança do PT, do Partido das Trevas, a gente já tem observado que esse partido é um partido que não tem nada a agregar no país. Eles ficaram 16 anos aí no governo. Foi a maior crise econômica do país. Aí a liderança do PT, aquela mulher, vocês conhecem, Gleice Hoffmann, subiu no púlpito e falou a respeito do PIB do Brasil. Olha quem quer dar moral para o nosso país. E ela falou assim: PIB de 2019 foi medíocre e reflete o desastre neoliberal de Bolsonaro. Mentira! Neoliberal de Bolsonaro. Mostra que eles estão interessados nas estatais do nosso país. Economia de 2019 tem resultado medíocre e PIB foi de 1,1. Será que esses liberais do governo e do Congresso não enxergam que estão destruindo o Brasil? Questionou o Gleice. Sei. Para provocar estragos de bom tamanho, Lula avisou que o que parecia um tsunami no mundo inteiro, aqui não passaria de marolinha. A declaração irresponsável foi endossada por Dilma Rousseff. Em 2009, o crescimento do PIB ficou abaixo de zero. Mas em 2010, Lula e Dilma atravessaram a campanha eleitoral recitando a mesma gabolice. O Brasil Maravilha fora o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Desde a campanha eleitoral de 2014, Dilma não para de culpar a crise econômica internacional pela queda do PIB brasileiro, que ontem despencou para outro índice siberiano. Dilma mentiu antes ou está mentindo agora? Mentiu antes e mente agora. É assim com gente que mente o tempo todo. Ela não tem... primeiramente, Gleice Hoffmann não tem nada a falar do nosso país. Eles ficaram há 16 anos no governo, 16 anos roubando. Aí, no começo, quando Lula pegou o governo, na época do Fernando Henrique, o Brasil estava em movimento de crescente, estava crescendo demais o PIB. E aí ele aproveitou aquela onda, o Lula, e aproveitou aquele PIB. E de lá para cá foi só diminuindo o PIB. E a corrupção foi gerando no país. Entrou o governo que eles tanto defendiam, conhecido como estocadora de vento, né? Como eles falavam que era presidenta, mas é presidente. E foi o menor PIB. Sabe qual foi o PIB deles? Foi menos, foi negativo. Já viu algum PIB negativo na história do Brasil? Tá aí. Do governo PT, desse governo canalha, que passaram pelo nosso país. E ela tem sido criticada por forma do governo. E tem um vídeo aí passando agora, vou mostrar agora, olha aí, que ela tá falando, olha só o que ela tá falando, que o PIB do governo é o menor. Obrigada, presidente. Senhor presidente, não é que o PIB de Jair Bolsonaro foi menor que o PIBinho do Michel Temer? Ele conseguiu. Michel Temer, por 2 anos, fez PIB de 1,3% de crescimento. Jair Bolsonaro, 1,1%. Os dois disseram que iam fazer o Brasil crescer. Não estamos andando de lado, estamos literalmente estagnados. Não adianta vir dizer que no governo da Dilma teve PIB negativo. Mesmo contando o PIB negativo de 2015, que nós tivemos por conta da crise financeira e pelo... Aí mente. Da história, que vem decrescente, é pior que o do Temer, isso e aquilo. Mas ela tá aí, criticando que o governo tá liberando os estatais, enxugando a máquina, abrindo o comércio. Mas na verdade ela não quer abrir mão do salário dela.
Ela não quer abrir mão dos benefícios dela, mas tá aí sempre viajando, tá gastando nosso dinheiro público e tá querendo dar moral pro povo brasileiro. Uma mulher que não tem nada a agregar na nação brasileira, que só vem defendendo corrupto e vagabundo. E ela tá aí, ó, respondendo processo no Paraná, né? O que ela tem feito no Paraná? Nada a agregar naquela população, nada a agregar na população dela. Então não tem nada a falar do nosso governo. Aí ela falou assim, terminando: para a presidente nacional do PT, deputada Gleice, o resultado do PIB de 2019 é o fruto direto da política econômica implantada pelo governo Bolsonaro. A economia de 2019 tem resultado medíocre. O PIB foi de 1,1. Será que esses liberais do governo e do Congresso não enxergam que estão destruindo o Brasil? Para este ano, o rumo vai ser o mesmo. Sem investimentos, cortes e programas sociais, precarização do emprego só leva a isso, afirmou. Tem observado quanto que esse povo aí não tem nada a falar? Eles querem apontar algo que o governo da Dilma teve negativo. É só falácia deles. Então mostra que eles que estão aí com medo do governo Bolsonaro dar certo. Porque olha só, o ministro Paulo Guedes, ele tem lutado ali na CCJ, tem lutado ali nas pautas ali do governo presidente Bolsonaro, quer colocar a reforma tributária, a reforma administrativa. Nós sabemos que hoje o Estado, a máquina pública, não aguenta mais funcionarismo público. Quanto mais funcionarismo público, maior o inchaço da máquina, mais gasto. E quanto mais gasto, mais imposto eles vão cobrar de nós, trabalhador. Então afeta quem? A gente que somos aqui, classe média, nós que pagamos, só vivemos para pagar impostos. E ali vai gerando a máquina e vai gerando. O que Paulo Guedes quer fazer? Ele quer enxugar o gasto público, diminuir um pouco as regalias do funcionarismo público, porque nós sabemos que o funcionarismo público recebe muito bem. E muitos funcionários públicos, nem todos, tem muitos que estão aí só mamando. Essa é uma verdade. Entendeu? Nós sabemos disso. Respeito funcionários públicos, pessoas que estudam, tem a meritocracia para passar em concurso, isso é muito bom. Nem todos que estão lá são corruptos, mas uma parte que estão ali querem mamar. Por isso que Gleice Hoffmann, por isso que o PT, esse povo, defende sempre o funcionarismo público. Porque eles querem criar estatais, mais estatais para encher o Estado e para que eles venham, né, mostrar para a nação que o governo Bolsonaro é um governo incapaz, e eles querem tramar para futuramente entrarem no governo, como que eles fizeram esses 16 anos que eles ficaram, e o que? Só roubaram das estatais, roubou da Petrobras, roubaram do BNDES e assim vai. Essa é a jogada deles. Por isso que eles defendem tanto o funcionarismo público. Mas na verdade o presidente Bolsonaro não tem nada contra o funcionarismo público. Ele só quer o quê? Diminuir os gastos para poder o quê? Gerar um pouco mais de lucro e investir no país, investir em educação, investir em infraestrutura, em saneamento básico. Essa é a função do governo. E o ministro Paulo Guedes tem lutado para que essas reformas tenham tramitar ali dentro do Congresso Nacional. Nós sabemos muito bem que ali dentro do Congresso Nacional, o ministro Paulo Guedes tem sido afrontado muito por esses psicopatas, esses esquerdistas, pessoalistas, essa turma aí que só vive criticando e não procuram uma solução pelo nosso país. Eles estão brigando por partidos, não pela nossa bandeira. O ministro Paulo Guedes, ele quer colocar a reforma tributária. A reforma tributária é para enxugar os gastos do que a gente compra. Tudo que a gente compra hoje tem imposto, e são impostos abusivos, principalmente na gasolina, no ICMS. E um dos fatores da reforma tributária é diminuir o gasto. Se diminuir o gasto dos produtos, por exemplo, as coisas começarem a baixar, vai gerar o quê? O povo vai começar a consumir mais. E quando o povo consumir mais, vai gerar mais investimento, vai gerar mais benefício à população, vai gerar mais empregos, a economia vai começar a girar mais. Então aguarde só. Ela está falando que o PIB está 1,1, mas daqui uns anos a gente vai voltar aqui e vai mostrar como é que vai ser o PIB. Até no final do governo. E essa turma vai se quebrar muito a cara deles. Porque o governo Bolsonaro tem dado certo. Ele está lutando contra o sistema, não é fácil, o sistema que está aparelhado. Mas nós acreditamos e temos fé que Deus vai capacitá-lo. Tem seus problemas, tem. Ninguém aqui é perfeito. O presidente tem lutado,
mas a gente vai estar orando aqui. Beleza, galera? Então essa é uma notícia que eu quero passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade por vocês estarem prestigiando aqui no nosso canal, né? Seja bem-vindo e compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a estar crescendo, né? Se você não se inscreveu, é muito importante você estar se inscrevendo. Aqui é um canal que não tem ajuda de ninguém, curso de ninguém, mas a sua ajuda é muito importante. E eu estou aqui com fé em Deus para trazer as notícias que acontecem e compartilhar e comentar para vocês. Meu muito obrigado, fique com Deus, até mais. Valeu, galera!